revisional em recuperação judicial. Melhor explicando, revisional em sede dentro do processo de recuperação judicial. É sobre esse tema que eu vou conversar um pouquinho com você nessa sexta-feira, final de tarde. Olha a questão. Você consegue imaginar o advogado que pretenda ingressar com uma ação revisional abrir mão da ação revisional ou abrir mão dos embargos à execução para discutir as cláusulas eventualmente abusivas em um determinado contrato e fazer isso no bojo de uma recuperação judicial? Esse é o assunto que eu quero conversar com você nesse momento e eu quero iniciar dizendo por que eu produzo tanto conteúdo em recuperações judiciais sobre recuperações judiciais. Meu caro colega, eu estou convencido que o melhor mercado para a atuação do advogado, da advogada, o melhor nicho para se posicionar é o mercado de recuperações judiciais. Eu não tenho nenhuma dúvida que, seja do ponto de vista de honorários regulares mensais, seja do ponto de vista da expressividade dos honorários, é interessantíssimo se posicionar nesse mercado, tendo em vista, inclusive, que nós estamos diante de um cenário que teima, que resiste em recuperar a atividade econômica. Nós seguimos patinando, então também por isso, por essa série de razões, eu não tenho nenhuma dúvida que a melhor decisão do advogado, da advogada é ingressar nesse mercado. Então, eu quero sublinhar por que trabalhar com recuperações judiciais dialoga com revisionais, tá bem? E eu quero participar com vocês dessa conversa tendo em vista o seguinte caso concreto. Imagine você, advogado, imagine você, advogada, que recebe um cliente, o cliente endividado e pretende repactuar esses compromissos, mas sabe que nesses débitos existe um passivo que pode ser discutido em razão de juros abusivos, em razão de cláusulas eventualmente abusivas. O que você pode fazer como advogado? Você pode, ao invés de indicar no contrato o valor do contrato no quadro de credores, imagine que você está promovendo uma recuperação judicial, você pode indicar na petição inicial o valor que você considera devido. Então, nós estamos diante da seguinte circunstância: você recebe um cliente, o cliente possui um passivo expressivo e você sabe que nesse passivo há abusividade nas dívidas. Essa abusividade das dívidas, das cláusulas abusivas, você pode simplesmente deduzir do quantum que você julga devido. Então, para simplificar, imaginem que você está promovendo uma recuperação judicial, você tem no script do banco devido 500 mil reais, mas você compreende devido efetivamente, sem abusividade de cláusulas, o valor de 300 mil reais. O que você deve fazer? Você inclui no quadro de credores o valor de 300 mil reais devidos. O que o banco vai fazer? Então, você vai apresentar o quadro de credores, vai indicar que tem como valor devido o valor de 300 mil reais, a despeito do script do banco indicar o valor de 500 mil reais, e o banco vai olhar esse quadro de credores e no processo, e aí vejam bem, no processo de verificação dos créditos, na fase de verificação dos créditos, o banco terá a obrigação de, primeiro, divergir do seu quadro, divergir dos valores que você apresentou, e essa divergência será com o administrador judicial. Então, o banco terá que fazer isso. Se o banco fizer esse movimento, você, à luz do contraditório da ampla defesa, fará a defesa do crédito que você compreende efetivamente devido com o administrador judicial, e o administrador judicial, em homenagem ao contraditório, deverá ouvir as suas argumentações. Então, veja bem, o administrador judicial fará a primeira verificação administrativa desta, entre aspas, revisional.
Se o administrador judicial compreender que existem sim cláusulas abusivas, que de fato o valor devido não é R$500 mil que está no script do contrato, que está no script do extrato, mas o valor de R$300 mil é a partir deste valor que o administrador judicial construirá o seu quadro de credores. E aí qual é a sequência histórica do banco? O que o banco fará em seguida? Em seguida, o banco, após vislumbrar o quadro de credores que o administrador judicial confeccionou, o banco fará uma impugnação ao quadro de credores para ver constar o valor que ele julga devido. E aí, vejam bem, nós estamos diante de honorários expressivos. E começa a ficar interessante a conversa. Então, você fez uma espécie de revisional indicando o valor que você compreende que o seu cliente deve no quadro de credores. Quem vai discutir isso o credor banco X, conforme o exemplo, e ele vai fazer isso através da divergência com o administrador judicial. Você terá o contraditório para afirmar o valor que você compreende devido no bojo da divergência que o administrador judicial recebeu. E se o administrador judicial concordar com você, concordar com a sua posição, você terá o crédito que no extrato do banco estava em R$500 mil, você terá o crédito devido de R$300 mil. Só nesse momento você já terá um avanço considerável do ponto de vista dessa discussão de revisional no bojo de recuperações judiciais. Mas, para além disso, se o banco dirigir uma impugnação contra o quadro de credores e você tiver suporte jurídico para discutir, e eu acredito que tenha, discutir a abusividade das cláusulas, é em sede de impugnação de crédito que você ganhará os honorários relativos a estes R$200 mil. Então, veja bem, para tentar resumir numa sexta-feira tardinha, o pessoal começando a desligar os motores, cumprindo os últimos prazos, o que eu quero chamar a atenção é que é possível fazer, aspas, uma revisional dentro do processo de recuperação judicial. E isso se opera a partir da lógica de verificação dos créditos, da fase de verificação dos créditos. Então, a ideia é a seguinte: você indicará no quadro de credores o que você compreende devido e o credor deverá diligenciar através da verificação administrativa do crédito com o administrador judicial ou da fase judicial, ele terá que diligenciar para ver transformado o crédito que você indicou. Se ele não lograr êxito, meu caro colega, está feita a revisional. Você alcançou êxito em transformar um crédito de R$500 mil discutíveis em um crédito de R$300 mil. E só sobre essa diferença você já pode cobrar honorários do seu cliente. E se o credor, banco X, conforme o exemplo que eu estou construindo aqui, se o banco X dirigir uma impugnação contra o quadro de credores, querendo ver presente os R$500 mil originários, se o banco X fizer isso, você vai discutir em sede de impugnação de crédito. Essa diferença, e anotem, depois me perguntem, essa diferença será objeto de honorários de sucumbência. Tá bem? Então, é possível fazer uma revisional dentro do processo de recuperação judicial? É possível, e eu expliquei o procedimento. Marcelo, eu tenho interesse em saber algum precedente desse tema, eu quero conhecer um pouco de onde você tirou esse exemplo. Veja só, esses exemplos são retirados da prática de todos os processos. Em todos os processos de recuperação judicial, isso acontece. Na realidade, o que nós não fazemos é divulgar a expressão revisional. Até porque revisional remete a outro campo do direito bancário. E, na verdade, nós estamos aqui dentro do processo de recuperação judicial. Mas eu vou assinalar
para os colegas o número do recurso especial que declinou o direito da recuperanda de ver discutido em sede de impugnação algumas cláusulas abusivas em contratos bancários. É neste recurso especial que está o fundamento do que eu aqui venho dividir rapidamente na sexta-feira, chegando, final da tarde, os escritórios começando a ser desligados, as máquinas, enfim. É nesse recurso especial que o Poder Judiciário vai afirmar o direito de se discutir as cláusulas contratuais em sede de impugnação de crédito, o que significa uma espécie de revisional, mas uma revisional acelerada, porque uma revisional na qual os princípios da recuperação judicial são a base sobre a qual a revisional opera. Então, o recurso especial que eu estou me referindo é número 1799932. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa sugestão, desse aporte, dessa sacada. Na verdade, a recuperação judicial é um processo muito particular, mas envolve uma série de conhecimentos paralelos. Então, não dá para se fechar na recuperação judicial, esquecer do mundo. Nesse sentido, é possível sim promover recuperação judicial e dentro da recuperação judicial acionar os mecanismos que você conhece de revisionais de cláusulas eventualmente abusivas, tá bom? Espero que você tenha gostado. Grande abraço. Em frente!